Saudações, queridos alunos, colegas e comunidade, sejam bem-vindos a mais uma jornada nos caminhos aí da política internacional. Aqui é o Diego, diretor de Relações Internacionais do UNES, e hoje nós nos aprofundaremos um pouco mais em uma outra história das relações internacionais. Hoje falaremos sobre os conflitos diretos entre Armênia e Azerbaijão. Antes da gente emergir nesse tema, né, é até interessante dizer que esse é um conflito atualíssimo, né, está acontecendo agora, nesse momento, e está até sendo deixado um pouco de lado aí atualmente na mídia por conta, né, da crise lá da guerra do Oriente Médio entre Israel e Palestina, né? Mas vamos lá, Armênia e Azerbaijão. Antes da gente emergir nesse tema, é muito importante a gente compreender aí as raízes, né, que se entrelaçam na história desses dois países, as suas tensões étnicas e territoriais, né, para a gente poder realmente compreender, né, o cenário atual de uma forma completa, né? Para isso, vamos traçar aí um breve contorno desse contexto histórico. Então, voltando aí, lá em 1923, um pouquinho após aí o final da Primeira Guerra Mundial, né, a então União Soviética estabeleceu a Oblast de Nagorno-Karabakh, tá? Oblast, pessoal, é como se fosse uma província administrativa, tá? E Nagorno-Karabakh é a região que a gente vai tratar aqui, que é o centro aí dos conflitos entre armênios e azerbaijanos, tá? Bom, Nagorno-Karabakh é uma região, né, que nessa região 95% do povo que morava lá era de origem armênia e cristã, né? Só que o problema é que não ficava dentro da Armênia, ficava dentro de uma outra república socialista soviética, que era o Azerbaijão, né? Que é o Azerbaijão. Então, temos aí o Azerbaijão, vizinho do Azerbaijão temos aí a Armênia, só que dentro do Azerbaijão tem um território lá, né, que não é ligado assim oficialmente à Armênia, mas que é de maioria armênia, só que é dentro do Azerbaijão, como eu disse. Então tá aí, né, o problema a ser tratado. Então a gente pulando aí já um pouquinho na história para não ficar muito longo, lá em 1988, a legislatura regional, né, de Nagorno-Karabakh aprovou uma resolução declarando a sua intenção de se unir à Armênia, né, por ter aí toda a sua origem armênia mesmo, né, apesar da sua localização oficial ser dentro do Azerbaijão. Então, assim, durante o domínio soviético, né, esses conflitos armados, principalmente entre as duas repúblicas, que tem aí uma longa história de tensões étnicas, esses conflitos eles foram mantidos sob certo controle, né, um controle relativo, né? Só que, com a medida que a União Soviética começou a desmoronar, né, a gente pode dizer que a paz também começou a desmoronar. Em meio aí à dissolução soviética, lá em 91, né, quando a Armênia e Azerbaijão conquistaram a independência, Nagorno-Karabakh declarou oficialmente a sua independência também, né? Então, uma guerra eclodiu, né, entre Armênia e Azerbaijão pela região, resultando aí em cerca de 30 mil baixas naquela época e na criação de centenas de milhares de refugiados, né? Até 93, a Armênia ela havia assumido o controle, né, de Nagorno-Karabakh e ocupado ali grande parte da área geográfica do Azerbaijão, né? Em 94, a Rússia intermediou ali um cessar-fogo, né, ficou conhecido como o Protocolo de Bishkek, que deixou Nagorno-Karabakh de fato independente, né, com um governo autoproclamado, né, mas ainda fortemente dependente de laços econômicos, políticos e militares próximos, né, com a Armênia. Bom, desde a aceitação aí bilateral desse cessar-fogo lá em 94, que formalmente, né, permaneceu em vigor até setembro de 2020, lá 3 anos atrás, o uso de drones de ataque, bombardeios, atividades aí de operações especiais por tropas dos dois lados, né, armênias e azerbaijanas, resultaram aí em vários conflitos intermitentes. E após um período de ataques transfronteiriços aí, né, intensos, os combates eclodiram ao longo da fronteira Azerbaijão-Nagorno-Karabakh no final, né, de setembro de 2020, que foi quando eu disse, né, que a paz, né, o acordo de cessar-fogo, desde 94 vigorou até setembro de 2020,
que foi quando as coisas ficaram realmente mais feias ali na região. Inicialmente, né, ambos os países eles rejeitaram a pressão das Nações Unidas, dos Estados Unidos, da Rússia, para realizar as negociações e encerrar as hostilidades. E em vez disso, né, eles prometeram continuar lutando. E essas tensões elas escalaram ainda mais quando ambos os lados trocaram aí bombardeios, né, por artilharia de longo alcance, né, e outras armas pesadas. Após várias tentativas mal sucedidas aí da Rússia, da França, dos Estados Unidos de negociar um cessar-fogo, a Rússia conseguiu intermediar um acordo em novembro de 2020, encerrando aí o que ficou conhecido como Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh. Bom, o Azerbaijão recuperou, né, a maior parte desse território que tinha sido perdido lá atrás, né, pela Armênia, e a Armênia ficou só com um pedacinho aí lá de Karabakh, tá? E o acordo também estabeleceu o corredor de Lachin, né, que era um corredor, uma pequena faixa de terra, né, que ficava monitorada ali pela Rússia, que servia como uma rota de trânsito, né, que ligava a Armênia até Nagorno-Karabakh, lembrando que no meio tem o Azerbaijão. Os esforços então de negociação, de mediação, né, que foram liderados principalmente pelo grupo de Minsk, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, né, chamado de OSCE, eles falharam em produzir uma solução permanente para o conflito. Né? Esse grupo de Minsk, né, que foi criado lá em 94 para abordar a disputa e é co-presidido por Estados Unidos, França e Rússia. Né? Os três co-presidentes ali têm o poder de organizar as negociações, né, com os líderes de Armênia e Azerbaijão, separadamente e em cúpulas também. Né? Embora o grupo tenha negociado com sucesso o cessar-fogos, as disputas permanecem aí tão intratáveis quanto sempre. E aí, mais recentemente, né, em 2022, ano passado, o risco de conflito militar entre os dois países aumentou muito, né, devido ao fracasso dos esforços de mediação, ao aumento da militarização e às frequentes violações do cessar-fogo. Né? A Armênia e o Azerbaijão eles trocaram acusações de culpa por iniciar essa violência. E em relação à Rússia, né, apesar do seu foco ali no conflito da Ucrânia, né, que estão em guerra também, a Rússia reivindicou o crédito aí por mediar esse cessar-fogo entre as duas partes. Em dezembro do ano passado, né, ativistas azerbaijanos ocuparam o corredor de Lachin, que é aquela faixa que eu expliquei, né, de terra ligando a Armênia até Karabakh, protestando ostensivamente contra a degradação ambiental causada pela mineração ilegal em Nagorno-Karabakh. No entanto, os manifestantes teriam apoio estatal de Baku, né? Baku, para quem não sabe, é a capital do Azerbaijão, bloqueando todo o tráfego, exceto os comboios da Cruz Vermelha e dos russos. Tá? Os russos, incumbidos aí de garantir que a estrada permaneça aberta, né, para suprimentos, né, eles não conseguiram, ou então eles não quiseram garantir nessa reabertura da estrada. Então, como resultado, os residentes lá de Nagorno-Karabakh enfrentaram grandes escassez e racionamento. Né? Bom, já esse ano, em abril, o Azerbaijão abriu um posto de controle na rodovia, alegando ser necessário interceptar e impedir envios militares da Armênia para Nagorno-Karabakh. Os protestos acabaram dias depois, sugerindo que o verdadeiro objetivo do governo era bloquear a passagem da Armênia. Né? A Armênia e líderes armênios em Nagorno-Karabakh condenaram o posto de controle, né, dizendo que o Azerbaijão busca ali isolar os armênios de Karabakh e consolidar o seu controle sobre a região. Enquanto isso, a Rússia emitiu apenas ali uma declaração branda criticando a ação. Então, a passividade da força de paz, né, diante de repetidos esforços para restringir o acesso da Armênia à região, erodiu a confiança na Rússia, né, como sendo ali uma garantidora de segurança viável, complicando ainda mais os esforços diplomáticos. Né? E o Azerbaijão restringiu o acesso a Nagorno-Karabakh, proibindo até mesmo os comboios da Cruz Vermelha de passar pelo corredor de Lachin, né, para a região, alegando que eles estavam, na verdade, trazendo várias vezes contrabando de produtos não autorizados. Né? Se vocês forem fazer uma comparação aí, é como se fosse ali a faixa de Gaza, né, ali dos palestinos para Israel, é como se fosse ali Nagorno-Karabakh dos armênios para o Azerbaijão, tá? Essa é uma comparação bem
esdrúxula, tá, gente? Bom, em setembro já, ou seja, mês passado, eu estou gravando agora esse vídeo em outubro de 2023, então em setembro, 19 de setembro, dias após um acordo para reabrir o corredor de Lachin, né, para entregas de ajuda, ter gerado esperanças de aliviar ali a crise, o Azerbaijão lançou uma ofensiva antiterrorista em Nagorno-Karabakh. Oficiais de Karabakh disseram que pelo menos 200 pessoas morreram ali na operação, que o Azerbaijão disse, né, que visava ali neutralizar as instalações militares armênias. E em 2 dias, o Azerbaijão afirmou ter retomado o controle total da região e as negociações mediadas pela Rússia começaram sobre o desarmamento dos separatistas armênios e a reintegração de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão. Então, enquanto isso, né, manifestantes foram às ruas em Yerevan, na Armênia, acusando o governo de não proteger os armênios étnicos lá de Karabakh e exigindo a renúncia ali do primeiro-ministro Nikol Pashinyan. Bom, em jogo nisso tudo está o status de cerca de 120 mil armênios étnicos que vivem no território, pelo menos viviam no território disputado de Nagorno-Karabakh, milhares aí fugindo imediatamente para a Armênia, temendo a perseguição se eles permanecessem lá em Nagorno-Karabakh. E autoridades exigiram garantias, né, de segurança para aqueles que permanecerem antes de concordarem em desistir de suas armas ali. Bom, a Armênia e Azerbaijão têm demonstrado recentemente aí uma disposição para assinar um tratado de paz definitivo, né, após aí a vitória de Azerbaijão em Nagorno-Karabakh mês passado. E o êxodo de quase todos os 120 mil armênios étnicos da região. Então hoje, no dia que eu estou gravando, praticamente todos os armênios, né, a grande maioria desses 120 mil, saíram de lá. Então estão refugiados, muitos voltaram para a Armênia, muitos não conseguiram, muitos estão indo para outros lugares. Então é aqui que a gente para a história de hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né, para entender um pouco mais sobre as relações internacionais do mundo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!